quanto tempo isso vai levar? Quanto que vai demorar para ter esse projeto pronto, aquela reforma, para eu ter resultados desse hábito que eu estou praticando, para eu ver aqui, ó, a barriguinha, tanquinho, depois de ir 3 vezes por semana na academia durante 2, 3 meses? Quanto tempo vai levar para eu alcançar esses resultados? Gente, a gente vive num mundo onde aceleradoras colocam startups para serem escaladas em 6 meses. Frangos recebem hormônios e mais hormônios para em 45 dias estarem prontos para o abate. Pessoas que querem ganhar 7 dígitos em 7 dias. É muito importante que a gente veja o nosso tempo, o tempo dos outros, mas principalmente o tempo das coisas. E eu acredito que nós estamos um pouco desconectados desse tempo com a natureza. Na lista de projetos, um monte de coisas que não são conectadas ao essencial. E quando eu falo de essencial, tá ligado ao seu sono, tá ligado à sua alimentação, tá ligado ao seu corpo físico, à sua mente, às suas relações. Já ouviu falar da pirâmide de Maslow? Lembra da pirâmide de necessidades que ele mostra lá? Na base dessa pirâmide tem comida, respiração, cuidado com o corpo, né, relações. Então, quando a gente olha para essa base da pirâmide, a gente está olhando para o que é essencial. E nesse corre-corre, sabe o que fica de fora? Sabe o que acaba sendo negligenciado? Justamente essa parte que é essencial. Enfim, a gente está desconectado? Será? Eu acho muito importante levar em consideração esse tempo da natureza, essa conexão com a natureza quando a gente está organizando nossas coisas. Já tem um tempo que eu venho me planejando por estações por causa disso. Porque a cada estação, a cada ciclo, é possível perceber quais são as prioridades que o universo traz para nós. Pensa numa plantação. A gente não sabe quando exatamente que a planta vai florescer, certo? Colocamos ali a semente, regamos, trocamos o adubo, conversamos com a plantinha, mas a gente não sabe exatamente quando a flor vai nascer. Mas a gente sabe que ela vai nascer. A gente está regando ela todos os dias. Na verdade, a gente está cuidando daquela planta todos os dias, porque a gente sabe que ali na primavera ou em determinadas partes do ano, ela vai florescer e a gente continua cuidando daquilo ali. A minha avó, ela, como boa nordestina que é, ela sempre usa a expressão, deixa eu ali cuidar. Cuidar das coisas, cuidar da casa, deixa eu ali cuidar da vida. Eu acho essa expressão muito fofa e muito legal quando ela diz isso, porque é um cuidado mesmo no dia a dia. E quando eu penso nessa questão do tempo das coisas, do nosso tempo, no tempo dos outros, é o respeito a cada processo. Muitas vezes você vai colocar uma coisa na sua agenda e aquela coisa não vai ser concluída, aquela coisa não vai ser executada no tempo que você planejou, porque existe o seu tempo e existe o tempo das coisas. E quando você está vivendo no seu dia a dia, você pode ter certeza, existem ali sinais no seu dia a dia dos projetos que merecem a sua atenção. E muitos desses projetos você já sabe quais são, porque você já recebeu os sinais. Seja um filho falando, mãe, eu preciso da sua atenção. Que um aluno que pediu algum material para você, que quer ter o seu acompanhamento. Ou então na sua rede, se você é um empreendedor, as pessoas que estão ali comentando suas coisas, mostrando para você feedbacks, contando o que elas esperam. Os sinais estão por todos os lados. Mas sabe o que acontece? É muita aceleração. É muita coisa querendo ser feita muito rapidamente e aí a gente não tem tempo para observar esses sinais. Então assim, o que eu quero dizer com isso? Que existe o nosso tempo, existe o tempo dos outros e existe o tempo da natureza. Muitas das vezes as coisas que você colocou no seu planejamento não vão acontecer. Então não se preocupe tanto com os prazos. Se preocupe com isso que eu comentei da minha avó. Do cuidado no dia a dia. A organização ela acontece entre aquele momento que você está plantando uma sementinha e esperando aquela flor florescer. E enquanto isso você está regando, está cuidando, está conversando, está colocando ela para pegar um sol, né? Tá ali trocando o adubo daquela planta. Isso é organizar. Isso é cuidar. Cuidar para que você tenha um cenário apropriado para receber aqueles benefícios que você está esperando, aqueles resultados que você está esperando. E veja bem, a gente se organiza não apenas para esses momentos que as coisas estão calmas, não. É para quando vem ali a tormenta, para quando a natureza manda ali muitas coisas para o nosso dia a dia e a gente está o quê? Preparado, com um sistema. E mesmo que a gente precise parar para cuidar daquele processo que está surgindo na nossa vida, a organização vai nos ajudar porque todas aquelas outras coisas do nosso sistema estarão bem guardadinhas, bem direcionadas, bem administradas dentro do sistema que a gente construiu.
Desde que eu entendi que as coisas não acontecem exatamente da maneira que eu coloquei no meu planejamento, mas da forma que os meus ciclos respondem a todas essas coisas que a natureza está me mostrando, que as minhas relações estão me mostrando, que as pessoas ao meu redor estão me mostrando, porque todos nós somos espelhos, né? Muitas das nossas questões estão sendo mostradas através de outras pessoas. Né? Muitas das coisas que você acompanha na internet, por exemplo, talvez aquelas pessoas que você acompanha, eu aqui, possa ser um instrumento para você verificar alguma coisa aí. Então existe o nosso tempo, existe o tempo dos outros e existe o tempo da natureza. Quando eu comecei a entender isso, e mais, quando eu comecei a praticar isso no meu dia a dia, eu comecei a ficar menos ansiosa, eu comecei a lidar menos com previsões e planejamentos e passar a ficar o pé mais aqui e olhar para momentos, para cuidados, para manutenção, para o dia a dia. E isso tem a ver com a etapa de permissão que eu comentei com você. Isso tem a ver com aquela etapa de se permitir curtir as coisas que você escolheu. De novo, existe o seu tempo, existe o tempo dos outros e existe o tempo da natureza. Respeite esses processos. Essa é uma reflexão para quando você estiver ali na pressa, na correria e quando o seu planejamento não estiver ali dando certo, você estiver sentindo que muitas coisas não estão caminhando, se pergunta, é o meu tempo? É o tempo do outro? Ou esse é o tempo do universo? O que importa é você estar sempre em movimento. Se empenhe em estar em movimento, em se colocar em movimento. E veja bem, pode ser um movimento pequenininho, pode ser um passinho por vez, pode ser uma caminhadinha a passos lentos. O que importa é o seu movimento, beleza? Fica com isso na mente. O seu tempo, o tempo dos outros e o tempo da natureza. Um beijo e até o próximo vídeo.